Você se lembra quando o maior desafio era rebobinar a fita com uma caneta Bic? Ou quando a gente precisava soprar a fita do Atari para ela funcionar? Os anos 80 foram uma das décadas mais inesquecíveis da história. Tudo era colorido, divertido e cheio de energia. Não havia internet, não havia pressa, mas havia tempo para viver de verdade. As pessoas conversavam olhando nos olhos, as músicas tocavam na alma e a felicidade parecia morar nas coisas simples. Hoje, vamos voltar no tempo e relembrar 8 coisas dos anos 80 que já não existem, mas que deixaram uma saudade enorme. A primeira delas é a fita cassete e o Walkman. Ter um Walkman era símbolo de liberdade. A gente colocava o fone laranja e saía por aí ouvindo a trilha sonora da nossa vida. Cada fita tinha um nome rabiscado, com caneta e uma história por trás. Gravar músicas do rádio era quase uma arte. E uma guerra contra o locutor que insistia em falar antes da música acabar. Rebobinar era rotina, e quando a fita enroscava, o desespero tomava conta. Mas nada substitui aquela sensação de apertar o play e ouvir aquele chiado gostoso que anunciava "O show vai começar". A segunda é o telefone com disco e fio. Hoje temos celulares inteligentes, mas nada se compara à emoção de discar número por número, ouvir o som girando e esperar pacientemente a ligação completar. As conversas eram longas, sem pressa. E aconteciam com o fio esticado pelo corredor enquanto alguém gritava: "Desliga, que eu preciso usar o telefone!" Não havia emojis, mas havia emoção, risadas e o famoso frio na barriga antes de ligar para a pessoa amada. Eram tempos em que a voz dizia tudo e a paciência fazia parte do amor. A terceira lembrança é o videocassete e as locadoras. Sexta-feira à noite era um ritual. A gente passava horas na locadora escolhendo o filme perfeito, torcendo para a fita não estar alugada. Rebobinar antes de devolver era uma obrigação, e quem esquecia pagava multa. Filmes como De Volta para o Futuro e Os Goonies marcaram gerações. Hoje, o streaming é prático, mas perdeu o encanto da escolha, o suspense de esperar e a alegria de apertar play e ver o logotipo tremendo na tela. Assistir um filme era uma experiência completa, quase sagrada. A quarta coisa é a câmera fotográfica com filme. Cada clique era precioso, porque o filme era caro e limitado. A gente só sabia se a foto saiu boa dias depois, quando o rolo era revelado. E mesmo se saísse tremida ou com alguém de olhos fechados, valia a pena. Era uma lembrança real, cheia de vida. Os álbuns de família eram verdadeiras máquinas do tempo, cheios de sorrisos sinceros e momentos únicos. Hoje temos milhares de fotos digitais, mas poucas memórias com o mesmo significado. A quinta são os brinquedos clássicos. Pogobol, Genius, Atari, Tazos e bonecos de ação marcaram uma geração. Não existia botão de ligar Wi-Fi, e nem precisava. O que movia a diversão era a imaginação. A gente passava horas jogando, inventando histórias e rindo com os amigos. O barulho do joystick do Atari, o som das luzes piscando no Genius e a alegria de completar uma coleção de Tazos eram emoções que não cabem numa tela. Era um tempo em que brincar era viver intensamente e cada risada valia mais do que qualquer tecnologia. A sexta é a moda dos anos 80, que foi um verdadeiro espetáculo. As roupas tinham cor, atitude e muita ousadia. Ombreiras gigantes, calças de licra, jaquetas jeans, brincos enormes e cabelos cheios de laquê. Cada look era uma declaração de liberdade. A MTV lançava tendências e as pessoas não tinham medo de se destacar. Era uma década vibrante, onde o estilo era uma forma de expressão e o lema era claro: quanto mais, melhor. Hoje, muitas dessas modas voltaram, mas com uma pitada de saudade e glamour retrô. A sétima lembrança é o álbum de figurinhas e as bancas de revista. Antes da internet, as bancas eram o nosso portal para o mundo. A gente comprava revistas, gibis e, claro, os pacotinhos de figurinhas. Trocar, colar e completar um álbum
era uma missão épica. A alegria de encontrar aquela figurinha rara era indescritível. As bancas eram pontos de encontro, cheias de cheiro de papel novo e curiosidade. Hoje quase desapareceram. Mas para quem viveu, era um pedacinho da infância que o tempo não apagou. E por fim, a oitava coisa. Os computadores e videogames antigos. Eram lentos, barulhentos e cheios de mistério. Jogos simples, mas inesquecíveis. Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong. Cada partida era uma aventura. Não existiam gráficos perfeitos, mas existia magia. Aquele som eletrônico e o brilho da tela marcavam o início de uma nova era. Os anos 80 foram o nascimento da tecnologia que conhecemos hoje, mas com o coração de uma geração que aprendia brincando. Ah, os anos 80, uma década que nunca vai embora do coração. Foi o tempo em que a música tinha alma, as amizades eram verdadeiras e o futuro parecia cheio de possibilidades. Cada lembrança é uma pequena faísca de alegria que ainda brilha dentro da gente. E você? Qual dessas coisas marcou mais a sua infância? Conta pra mim aqui nos comentários. Se esse vídeo te fez sorrir, deixa o like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho para continuar viajando comigo nessa máquina do tempo que a gente chama de saudade. Porque recordar é reviver os melhores momentos da vida.